Provavelmente você já caiu nessa pegadinha dos fundos imobiliários, e se você ainda não caiu, você tem que tomar muito cuidado, porque quem está caindo nessa pegadinha pode te induzir. Dá uma olhada nesse gráfico. Se a gente olha o gráfico aqui do XPML, que é um fundo imobiliário de shopping, você consegue perceber que desde 2017 ele estava custando R$97, e de lá para cá, se você comprou uma cotinha dele, hoje você está com a cota de R$97, ou seja, você sofreu uma desvalorização de 1,4% em mais de 6, 7, quase 10 anos. No 8 anos você perdeu uma valorização de 1,4%. E aí muita gente fica insatisfeito, com toda certeza, principalmente nesse momento em que os fundos imobiliários estão caindo. Eles olham para sua carteira, vê toda a carteira vermelha e falam, pô, fundo imobiliário não rende nada. Fundo imobiliário é pior que renda fixa. Fundo imobiliário é risco de renda variável com valorização de renda fixa. Eu tô perdendo dinheiro, inclusive, a renda fixa é melhor. E junto de tudo isso, de toda essa bagunça, a gente ainda vê uma taxa Selic de 13,25 com tendência de alta, e as pessoas olham assim, não faz sentido eu ficar em fundo imobiliário, não. Fundo imobiliário só tá fazendo eu perder dinheiro, eu vou sair para renda fixa. E aí, olha só a bola de neve. As pessoas saindo para renda fixa, tem mais pressão de venda dentro dos fundos imobiliários, e isso faz com que a cota caia um pouquinho mais. Surgem comentários como esses aqui, por exemplo. Olha o que o Eliomar falou. A verdade é que 99% dos FIs perdem de longe para renda fixa, né? Ele falou aqui que desde 2012 teve um fundo imobiliário que rendeu 122%, que dá uma média de 6% ao ano, e que na renda fixa você consegue uma renda muito maior do que essa, uma média muito maior do que essa. A gente vê comentários, inclusive, que tentam se embasar, né? Tentam se embasar para poder tentar dar uma explicação mais convincente do porquê que não vale a pena você investir nos fundos imobiliários. E aí, se você não tomar cuidado, você é convencido, porque são meias verdades. E eu vou te mostrar hoje, né, essa pegadinha, como que você vai sair dela. Olha só, o que tá escrito aqui? O Skyde falou, ó, FI é um instrumento financeiro para gestor ganhar dinheiro. Comecei a investir em 2018, de lá para cá só vejo as coisas caírem. É risco de renda variável para ganhar um pouquinho mais do que a renda fixa. A cota vem caindo, fundos dando calote, galpões pegando fogo. A dor de cabeça muitas vezes não compensa. É melhor focar em ações boas que pagam dividendos. Tem muito mais chance da cotação e rendimento subir. E olha só esse último aqui, o Lucas falou uma coisa, ó. Façam um teste com os melhores fundos imobiliários de mercado desde 2019. Aí ele pré-estabeleceu a data, né? Porque senão não dá certo. A cota caiu consideravelmente. Os dividendos simplesmente taparam parte do prejuízo. E não venham com esse papo de Selic alta. Eu peguei fundos imobiliários com a Selic de 4% e os fundos imobiliários estavam no mesmo valor que hoje. Ou seja, não caiam nessa. Inclusive aqui ele deu uma diquinha, né? Ele deu uma diquinha de que é pegadinha mesmo. Ele comprou os fundos imobiliários quando a taxa estava de 4, né? E agora a taxa tá de 14, de 13, enfim. Ou seja, você precisa entender o porquê que os fundos imobiliários, eles não têm variação de cota de mercado e qual a causa disso. Como que você se livra disso? Se eu tenho que me livrar disso ou não. Então aqui agora a gente vai para a tela preta. Se você é uma moça ou um rapaz novo no canal, presta atenção que sempre quando a gente vai para a tela preta, eu vou te ensinar alguma coisa muito importante que provavelmente eu gastei ou muito tempo ou muito dinheiro para poder aprender, e eu vou te entregar aqui de graça. Então pare de mexer no celular em qualquer outra coisa que não seja o vídeo, para você prestar atenção aqui. Olha só, vamos fazer um exemplo aqui e eu vou pegar o próprio XPML como exemplo, tá? Que a gente tá falando de um fundo de shopping. Vamos supor que eu comprei um shoppingzinho lá, ó. Isso aqui é um shoppingzinho lindo, né? Olha só, eu tenho que melhorar aí minhas construções em 3D. E aí eu paguei só para cunho didático aqui R$100 mil nesse shopping, tá? Esse shopping ele me paga R$1.000 de aluguel e eu tenho uma despesa aqui com esse shopping de R$500 por mês, beleza? Então é só para efeito didático. A gente tem 5 cotas aqui também para efeito didático, então são só 5 cotistas. Dentro dos fundos imobiliários você vai ver inúmeras cotas, né? 2 milhões, 1 milhão, 5 milhões de cotas, enfim. Aqui a gente tem só 5 cotas para facilitar seu entendimento. Então aqui a gente tem o valor do imóvel, aqui a gente tem o aluguel que o imóvel fornece e aqui as despesas que o próprio shopping te dá, né? Então, aqui no final, quanto que a gente vai ter de patrimônio líquido? Olha só, a gente vai ter R$100 mil mais R$1.000 do aluguel, menos R$500 de despesa. Ou seja, a gente subiu o nosso patrimônio líquido de R$100 mil para R$100 mil e 500. Aí tudo bem, né? Tranquilo. Então, aqui no início, lá, antes de começar a receber o aluguel, se eu tinha R$100 mil, que era o valor do imóvel, e era dividido por 5 cotas, quer dizer que cada cota tinha, então, um valor patrimonial de R$200 mil, certo? Depois que eu recebi o aluguel, tirei as despesas, ficou 100.500. Ou seja, agora se eu for dividir 100.500 por 5 cotas, eu não vou ter mais R$200 mil de patrimônio, eu vou ter 200.100 para cada cota, beleza? E vamos supor que isso aqui continue acontecendo durante um ano. Durante um ano, se a gente replicar os R$1.000 de aluguel, durante um ano vai dar R$12 mil de aluguel, e os R$500 de despesa, durante todos os 12 meses, vai dar R$6 mil de despesa. Logo, no final do ano, eu vou colocar aqui, ó, 12 meses. Como que vai estar essa situação?
situação? Eu vou ter o prédio do mesmo jeitinho, né? Não sei o que eu desenhei essa coluna aqui, mas tudo bem. Ele vai estar valendo 100 mil reais, beleza? Até aqui tudo bem. Eu vou ter tido 12 mil reais de aluguel e eu vou ter tido de despesa 6 mil reais. Ou seja, meu patrimônio agora, na verdade, é 106 mil reais. É 106 mil reais. Dividido por cada cota, né? Porque eu tenho 5 cotinhas ainda. Lembra? Cada cota agora vai valer 201 mil reais e 250 reais. 201, 250 reais. Beleza? Isso aqui vai ser o valor de cada uma das cotas. Ou seja, a gente viu, a gente teve uma valorização hipotética aqui das cotas. Beleza? A gente teve essa valorização hipotética. Só que além disso, eu quero que você pense que aqui o que a gente está olhando, e aí você vai aprender de uma vez por todas, isso aqui que a gente está olhando é uma simulação hipotética do resultado, presta atenção, tá? Resultado de receita imobiliária, O que é receita imobiliária? Pô, é aluguel, só isso. Dentro de uma casa, você só tem aluguel? Vamos pensar comigo agora, feche seus olhos e imagina. Você vai sair com seu dinheirinho, 100 mil reais, você vai comprar uma casa no interior, na esquina de algum interior. E aí você vai alugar essa casa por um aluguel. Eu vou colocar 1.000 reais. Você vai ter umas despesinhas ali e tal. E aí, quando passar 2, 3, 4, 5 anos, 10 anos, e você voltar lá, vamos supor que o inquilino ficou lá, né? Só para cunho didático. E aí você vai ter todo o resultado que você coletou dos aluguéis, menos as despesas que você teve. Teve que trocar uma lâmpada, teve que trocar um chuveiro, teve que trocar um piso que quebrou, teve que trocar uma porta que empenou, enfim. Depois que você tirou todas as despesas, você pega esse lucro que você pegou é a receita imobiliária. Só que, agora, além da receita imobiliária, o que é outra coisa que você pode ganhar dinheiro dentro da sua casinha que você comprou na esquina da sua cidadezinha do interior? O que você pode ganhar? Eu até tomei café aqui para você imaginar. Você pode ganhar com a valorização desse imóvel. Porque a casinha que você comprou a 100 mil, depois de um ano, ela não vai estar mais valendo 100 mil. Você só não sabe que ela não está valendo mais 100 mil porque você não pediu para algum avaliador ir lá avaliar. Mas com certeza você tem na sua ideia, na sua mente aí, que daqui 10 anos essa casinha vai estar valendo mais. E aí você tem a receita imobiliária mais o ganho de capital, que é a valorização. Então aqui quando você olha para esse esboço, a gente está olhando só para a receita imobiliária. E cadê a valorização da cota? A valorização do imóvel, né? Porque o que você acha que valoriza mais? Seja humilde, seja realista. O que você acha que valoriza mais? A sua casinha na esquina do interior ou um shopping lá no centro de São Paulo? O que você acha que varia mais por ano, que valoriza? Sua casinha vai valorizar 100% ou a chance maior do shopping lá que roda mais de 1 milhão de pessoas por dia dentro de uma cidade absurda, gigantesca que é São Paulo? Qual que você acha que vai valorizar mais? Acho que isso aqui não é dúvida pra ninguém, né? Então o shopping vai valorizar muito mais do que a sua casinha do interior. Só que aí a gente chega na pegadinha aqui dos fundos imobiliários. Por quê? Agora a gente tem uma valorização desse shopping e aí vamos supor aqui, ó, que ao invés de 100 mil reais, agora o shopping não tá mais valendo 100 mil reais. O shopping agora tá valendo 120 mil reais. Ele valorizou daqui pra cá em um ano 20%. Léo, esses 20% de valorização, eu ganho eles? Porque aqui se eu for considerar só o resultado de receita imobiliária, pô, subiu de 200 mil, que era a minha cota, para 200 mil e 250, ou seja, valorizou aqui aproximadamente 6%. Isso aqui foi o que eu recebi de dividendos lá da receita imobiliária. Isso foi meu dividendo 6%. Se for só 6%, não vale a pena, porque eu tenho um IPCA mais 6, que rende a mesma coisa que o fundo imobiliário, que o fundo imobiliário ele repassa a inflação também. Então o IPCA mais 6 ele vai render a mesma coisa que o fundo imobiliário, mas eu corro muito menos isso que os fundos imobiliários. Então faz sentido? Não faz sentido. Se fosse só isso aqui, ó, não faz sentido, eu concordo com você. E essa é a maior pegadinha dos fundos imobiliários. Não é só isso. A gente tem a valorização aqui também, ó. E por que as pessoas parece que esquecem que tem essa valorização? Porque dentro dos fundos imobiliários as coisas funcionam diferente do que a sua casinha da esquina. Pensa comigo, esse fundo aqui, esse shopping, né, esse fundo que tem só um shopping e só 5 cotas, ele valorizou de 100 mil para 120 mil. Como que esses 20 mil reais de valorização, que é ganho de capital, como que eles vão chegar na mão do cotista? Como que vai chegar? Tem duas opções, tenta pensar. A primeira opção é chegar para quem tá alugando aqui, né, vamos supor que tem vários andares e cada andar aqui desse shopping é alugado por 10 lojas, cada andar tem 10 lojas. Então aqui no caso ele tem 40 lojas dentro desse shopping aqui. Ele vai chegar, o gestor vai chegar assim, no lojista vai falar, pô, esse metro quadrado aqui, ele valia 1.000 reais, só que agora valorizou 20% e agora cada metro quadrado vale 1.200 reais, ou seja, o aluguel que você me pagava antes de 1.000 reais, não dá pra continuar sendo 1.000 reais, meu amigo, porque é R$1 por metro quadrado. Então agora o que você tem que fazer é me pagar 1.200 reais, não tem como, vou ajustar o aluguel, não tem jeito. Então, o primeiro ponto aqui é ajuste dos aluguéis, Isso acontece frequentemente, tem as suas datas marcadas dentro do fundo imobiliário. Você consegue abrir o relatório gerencial, você vai baixar assim, vai estar lá um gráfico, mês de ajuste, de reajuste, de tanto de IPCA,
pagar quanto de reajuste de aluguel para realmente fazer um novo contrato. Tem lá os meses que isso é possível, né? E cada mês tem um ajuste em um certo galpão, um certo shopping. Então tem esses ajustes que vão aumentando os dividendos. Se aumentou o dividendo, aí lembra, se a despesa continuar a mesma, R$500, só que agora ao invés de R$1.000 estou ganhando R$1.200, cara, eu vou ter, no final dos 12 meses, eu vou ter R$14.400. Não é mais 12 mil. Ou seja, esses R$2.400 a mais, eu vou ganhar de mais dividendo. Ou seja, o dividendo subiu de 6% para 7%. Estou ganhando mais dividendo. Então, subiu minha valorização. Só que a principal forma do gestor passar esse lucro para você não é através de ajuste de aluguel, porque demora. Ele não pode chegar em todos os seus inquilinos e falar, agora vai subir o aluguel 20%. Muitos inquilinos vão sair. Muitos inquilinos vão procurar um outro imóvel. Então, como o gestor não tem esse poder de barganha, de subir o quanto ele valorizou no seu imóvel de uma vez nos aluguéis, até porque ele tem que esperar a data do reajuste e tal, o que ele faz? Ele faz a venda. Então, olha isso aqui, ó. Venda dos imóveis. Só que aí perceba, cara, se eu vim aqui e vendi esse imóvel, eu vou ter R$120 mil no bolso agora. Eu vendi ele valorizado, R$120 mil no bolso. E aí eu vou pegar R$100 mil, que é do patrimônio do fundo, mais R$20 mil que foi de lucro. Na lei dos fundos imobiliários, eu tenho que distribuir 95% do lucro dos fundos imobiliários. Ou seja, esses R$20 mil aqui vai pro pau, vai pro cotista, né? 95% deles. E a gente vai ganhar ali os nossos R$19 mil com dividendo. Então, cada cota dessa aqui, a gente, até para efeito didático, o fundo imobiliário é obrigado a distribuir 95%. Mas aqui a gente vai distribuir 100%, que muitos fundos imobiliários distribuem 100%, só para poder ficar mais fácil fazer a conta, tá? Então aqui, cada cota vai receber R$5 mil a mais de dividendo. Só nessa distribuição de lucro. E aí, o fundo imobiliário que começou o ano lá com R$100 mil, valorizou 20%, mais a receita imobiliária, agora ele volta a valer só R$100 mil. E aí, como ele distribuiu todo o dividendo, qual que é o valor patrimonial da cota agora? Se é R$100 mil que o fundo imobiliário tem no seu caixa para comprar um outro shopping de R$100 mil, enfim, o valor patrimonial vai ficar de 100 mil de novo, de R$200 mil por cota, ou seja, o valor patrimonial do fundo ele tende a não mudar, porque quando ele começa a subir, o gestor faz uma venda para distribuir dividendo, aí volta, aí sobe de novo, aí faz uma venda e volta. Quer ver um exemplo desse real no mercado imobiliário? Real, presta atenção que aqui agora você não vai mais ser enganado disso aqui. Olha, eu tô falando do XPML, não é à toa porque eu peguei um laudo de avaliação do XPML, esse laudo foi de 30 de agosto de 2024, recente, olha o que aconteceu, porque as avaliações elas acontecem uma vez por ano. Então agora a gente tá em fevereiro, passou 5, 6 meses aí de agosto, só que essa próxima avaliação agora vai ser só lá em agosto, só lá em outubro e tal. Então aqui você consegue perceber, ó, após a reavaliação do fundo, ele teve um impacto positivo de 467 milhões mensurados na sua cota patrimonial. 467 milhões de valorização nas cotas patrimoniais ali do XPML. Dessa forma, após a avaliação, foi verificada uma valorização de 8%, atingindo o valor de cota patrimonial de 119,69. Ou seja, o fundo valorizou. Isso caiu no mercado ainda? Quando você olha lá a cota do XPML, ó, você olha lá a cota, isso caiu aqui no XPML? Não, lá, se a gente pegar aqui desde agosto, ó, o que aconteceu com o fundo? Então quer dizer que o fundo teve os seus imóveis valorizados em 8%, então mais caros, se eu for vender eu vou ganhar mais dinheiro, mas o gestor ainda não conseguiu passar isso pro cotista, porque se a gente entra aqui na parte dos dividendos do fundo imobiliário, perceba, tava pagando lá em agosto 92 centavos e até hoje tá pagando 92 centavos, ou seja, o gestor ainda não conseguiu fazer o passo 1, que foi aumentar o valor dos imóveis. Ele não conseguiu. Tem os seus meses certos de reajuste, ele tem suas limitações para aumentar o aluguel, principalmente em momentos de taxa alta, né? Pô, qualquer coisinha, o mercado tá muito sensível, qualquer coisinha o inquilino sai. Então, o primeiro passo que a gente anotou aqui, que é ajustar os aluguéis, o gestor ainda não fez. O segundo passo, venda de imóveis. Se ele vendeu o imóvel, ele repassa lucro. Se ele repassa lucro, o valor patrimonial do fundo cai de novo. Então, é aquele negócio que você vai acumulando, né? A gestante, ó, ela fica grávida e aí depois de 9 meses ela pare, aí você tem um filhinho. Esse filhinho é o dividendo. A gestante agora não é mais gestante. Você não pode esperar que o fundo imobiliário ele fique gestante eternamente, né? Só vai crescer na barriga. Não, é o modelo de distribuição dos fundos imobiliários. Então, se você espera que os fundos imobiliários eles subam a cota, você está esperando errado, porque não é assim que o gestor vai te distribuir dividendos. A gente investe nos fundos imobiliários com uma perspectiva, que é aumentar o nosso fluxo mensal. O que você prefere, uma valorização de 20% ao ano ou um dividendo de 20% ao ano? Se os dois têm o mesmo risco, o que você prefere? Eu já fiz um vídeo explicando isso e
te explicando estatisticamente, matematicamente, por que os dividendos são melhores. Então, dentro de uma carteira que você quer diluir risco, que é aumentar o seu fluxo mensal recebendo seus dividendos, sem aumentar o risco da carteira, os fundos imobiliários é o melhor tipo de investimento que tem para isso. Não faz sentido. Já foi comprovado estatisticamente isso. Então, não tem discussão. A grande pegadinha é literalmente as pessoas pensarem que essa valorização dos imóveis, elas não chega para você. Chega através de dividendos. E aí, pô, eu comprei o XPML, ele não valorizou a cota do mercado, tá lá, eu comprei a 100, agora tá 96, desvalorizou. Isso significa que os imóveis que ele tem lá desde 2010 até hoje não valorizou nada. O que você acha? Valorizou ou não valorizou o shopping desde 2010 até hoje? Valorizou ou não valorizou? Você tem que levar em consideração o resultado acumulado. Em fundo imobiliário você não olha o que o Google mostra, porque o Google ele não mostra dividendo, ele só mostra variação de cota. Aqui tem dividendo? Não tem. Então por que você vai olhar isso aqui, cara? Se o resultado do fundo é 95% do lucro de... Você entendeu o que você... Você entendeu os comentários? Eu vou até te mostrar um outro comentário aqui que eu gostei, o cara foi criativo. Ó. O que é o que é? Que rende igual ao Tesouro Selic, tem risco de renda variável, desvaloriza igual carro e tem mais falcratudo do que o OLX. Não entendeu o que é os FIs, ele não entendeu o que são os FIs. Ele tá olhando pro gráfico do Google. E aí ele olha pro gráfico do Google esperando a valorização de 100%, sendo que ele distribui 95% do lucro. Como que ele vai valorizar 100% se ele distribui 95% do lucro? E entende esse lucro como aumento do aluguel e venda dos imóveis para ganho de capital. Então não tem jeito, cara. Como que vai fazer? Não tem jeito. É a mesma coisa de você pegar uma maçã, dar uma mordida e esperar que a melancia. Não faz sentido nenhum, ué. Você quer sentir gosto de melancia, tem que comer melancia? E só pra te provar que isso aqui é falta de conhecimento e que a gente tá num dos melhores momentos para investir em fundos imobiliários, eu peço mais 5 minutos do seu tempo. Se você ainda não se inscreveu no canal, eu peço que você se inscreva agora, dê o like no vídeo e se inscreva para uma masterclass de fundos imobiliários que eu vou fazer amanhã, às 19 horas. Aqui nesse QR Code de cá ou de cá, né? O QR Code. E na descrição vai ter um link para você preencher seus dados ali, só seu nome, seu e-mail, para você se cadastrar e participar dessa masterclass. Vai ser mais ou menos umas 2, 3 horas de aula para te ensinar de verdade como que você vai encontrar os melhores fundos imobiliários em oportunidade. Léo, mas realmente existe fundo imobiliário em oportunidade nesse momento? Eu vou te mostrar aqui, me dê mais 5 minutos do seu tempo que eu vou te mostrar uma parte histórica. Olha só. Esse aqui é um gráfico comparando o dividendo yield dos fundos imobiliários, e aqui no caso do IFIX, que é a média dos fundos imobiliários, com a NTNB. Por que tem essa comparação? Sempre quando você vai comparar algum tipo de investimento que seja de renda variável, você tem que comparar ele com a NTNB. A NTNB é a média dos tesouros IPCA+. Então a gente compara o quanto que está rendendo certo ativo, que no caso a gente está comparando o IFIX, são os fundos imobiliários, com o IPCA+, de determinado ano. Então aqui a gente consegue ver 3 linhas. Em vermelho é o IFIX. A gente tem a NTNB 2024 e a gente tem a NTNB de 2035. 2024 aqui a gente tá olhando um gráfico de 2023, né? Então 2024 não existe mais, mas o que eu quero te mostrar aqui, vou até te mostrar um gráfico atualizado depois. O que eu quero te mostrar aqui é esse spread, essa diferença que tem dos rendimentos do IFIX e dos rendimentos da NTNB. Então aqui a gente já considera que o IFIX repassa a inflação, porque os fundos imobiliários eles repassam a inflação, tá? Se você ainda não entende isso, como que isso funciona, cara, você ainda tá assim, engateando dentro dos fundos imobiliários. Você fala assim, ah não, porque o fundo imobiliário paga 12% de dividendo yield e é só que eu tenho que tirar desses 12%, eu tenho que tirar o IPCA. Você pode tirar, tudo bem, não tem problema não. Só que o IPCA, ele é repassado nos imóveis, na valorização dos imóveis. Todo ano tem valorização de imóvel. Então você pode desconsiderar esse abate no dividendo yield porque os seus imóveis estão valorizando. Então é como se você tivesse um rendimento real mesmo, tá? Por isso que aqui não tem consideração real e nominal dessa taxa. Então aqui a gente consegue ver que o NTNB de 2024 e de 2035 estava na média aí de 6,42 e o IFIX estava lá nas alturas, né? Um spread de praticamente 5%. Isso aqui já é uma oportunidade absurda. A gente só teve essa oportunidade lá em 2015, na crise da Dilma lá, onde os fundos imobiliários, depois da crise, continuou caindo um pouquinho, então subiu o spread, né? Aumentou a diferença de rentabilidade. Vou apagar essa rabisqueira. Aqui você consegue ver que a maior parte do spread foi nesse ano aqui, ó. E a gente consegue perceber que esse spread está muito parecido com o spread de agora. Lá nós tínhamos um spread de 6,3 e uma taxa ali de 11%. Agora a gente tem 11,26 e 6,42. Isso aqui em 2023, tá? 2023. Te mostrando que lá em 2023 a gente já tava em oportunidade. De lá pra cá os fundos imobiliários fizeram o quê? Subiram ou caíram? Se subiu, parou de ser oportunidade. Se caiu, aumentou a oportunidade. Como que a gente tá hoje? Hoje a gente tá aqui, ó. Esse aqui é um gráfico de dezembro de 2014. Dezembro de 2014. Quanto tá o dividendo yield dos fundos imobiliários, do IFIX? Hoje a gente tá com um dividendo médio aí, ó, de 13,62. 13. Vou anotar aqui, porque parece que as pessoas não estão entendendo, né? 13,62. E a NTNB aqui, a média da NTNB, né? Porque a gente não olha só o momento atual, mas a gente olha a média da NTNB, tá em torno ali de 7, 7,5, beleza? Então isso aqui é a spread da NTNB. Pô, a gente consegue perceber que já tem 6% de spread, né? 6% de spread. É maior
é maior do que aquela outra imagem que eu mostrei para vocês. Está maior do que aqui. Que aqui já estava batendo 2015, que foi o melhor momento dos fundos imobiliários. A gente pega o gráfico aí do IFIX, olha só o que aconteceu lá em 2016 para até 2019, né? Antes um pouquinho da crise sanitária. 133%. E de lá para cá, ó, valorizou 132%. Isso só, lembra que o gráfico do Google, ele não mostra dividendo. Ele só mostra valorização. Ou seja, se você achava que aqui já estava oportunidade, aqui tá muito mais. O spread é absurdo, não faz sentido. Isso é burrice você ir para renda fixa agora ao invés de ir para fundos imobiliários. É lógico que você tem que ter uma carteira balanceada, mas é burrice você falar que a renda fixa vai render mais no longo prazo que os fundos imobiliários nessas condições. Não tem como. Ah, Léo, mas historicamente os fundos imobiliários não rendem mais do que a renda fixa e tal, não sei o quê. Olha esse gráfico aqui lá nos Estados Unidos. Isso aqui é a comparação da média dos rates, que são primos dos fundos imobiliários, tem algumas diferenças, com o SP500. O SP500 é o principal índice de retorno mundial para comparação. Ah, rendeu mais ou menos que o SP500? Ah, rendeu mais. Então gostei. Isso aqui, raros, até o próprio Warren Buffett tem dificuldade de bater a média do SP500. Olha o que os rates fizeram com o SP500, amassaram o SP500. Ah, mas isso é lá só nos Estados Unidos, os imóveis são bons só nos Estados Unidos. Não, meu amigo, aqui eu tenho um gráfico não tão recente, né, eu não consegui achar um gráfico mais recente do que esse, mas você consegue perceber que o IFIX está batendo o IDIV e o IBOV, e de longe nas médias. A média do IBOV, que é a média da Bolsa Brasileira, está aqui na casa dos 4%. Do IDIV, que paga dividendos, qual que é a diferença do IBOV e do IDIV? IBOV são as 90 empresas mais líquidas da Bolsa. O IDIV são as empresas que mais pagam dividendos na Bolsa. Então você consegue perceber que no Brasil os dividendos são extremamente essenciais para o seu retorno. Você consegue com esse dividendo comprar mais cota, porque as cotas normalmente estão baratas. Então você aumenta muito o seu rendimento. Olha o tanto que o IDIV, do IBOV para o IDIV subiu. E aí a gente pega fundos imobiliários ali, que está com a média maior do que o IDIV. A média dos fundos imobiliários aqui está na média de 6% acima do IBOV, né? Então é muita coisa, cara. É muita coisa. E para finalizar e acabar com todo o mimimi, grande parte das reclamações dos fundos imobiliários vem de pessoas que não têm conhecimento. Se você é uma dessas pessoas que vai comentar aqui embaixo e tal, que você não concorda. Uma coisa é você ter uma opinião e não concordar porque não faz parte do seu perfil de investidor. Agora, outra coisa é só você criticar sem ter conhecimento, porque grande parte desses comentários que eu li são de pessoas que realmente não estão entendendo o que estão falando. Que se entendessem, não falariam isso. Eu peguei um estudo, que inclusive vou deixar aqui na descrição, que formou 39 conjuntos de 60 carteiras, ou seja, foram avaliadas 2.340 carteiras. E aí você pode inclusive ler com os meus sublinhados, vou deixar tudo sublinhado aqui, as partes mais importantes, tá? O principal intuito desse estudo foi ver qual carteira era melhor, uma carteira só de fundo imobiliário, uma carteira só de ação ou uma carteira de ação com fundo imobiliário. Se a diversificação da carteira fazia com que tivesse menos risco e mais retorno. E a conclusão é de que sim, meu amigo, porque na média as ações têm mais risco e na média os fundos imobiliários têm menos risco. A gente vê o risco sistêmico aqui dos fundos imobiliários de 40% e das ações o risco sistêmico de 65%. O potencial de diversificação dos fundos imobiliários também é muito maior. Um fundo imobiliário, quando você adiciona o segundo, já cai o risco para 80%. No caso das ações, não cai, fica lá acima de 85%. Ou seja, se você diversifica o seu patrimônio, seguindo, isso não é novo. Começou lá no portfólio eficiente do Markowitz, em 1962. Depois veio o portfólio permanente do Harry Brown, o cara tem o sobrenome de Brown mesmo. Depois vieram estudos comprovando o próprio Rei Dalio, que é um investidor que está vivo agora, ó, o Rei Dalio. Vai lá estudar o Rei Dalio. Santo grau dos investimentos. A diversificação com correlação negativa, ela é muito eficiente. Os fundos imobiliários, eles fazem correlação negativa entre eles. Fundo de papel, fundo de tijolo. Ou seja, não faz sentido você não ter na carteira. Eu não concordo em ter tantos por cento. Beleza, aí você define qual que é o seu médio de alocação e segue ele. Mas dizer que fundos imobiliários é um ativo ruim e que não serve para sua carteira, que não vai multiplicar seu capital, isso é falácia. Não é verdade. Inclusive aqui ele traz alguns gráficos dentro desse estudo que é muito interessante. Olha o risco de uma carteira só de ação, o risco de uma carteira só de fundos imobiliários, e quando você adiciona ação e fundo imobiliário, olha o papel dos fundos imobiliários aqui, aumentando a diversificação da sua carteira e fazendo a sua carteira de ações correr mais. Você gosta de ação? Gosto. Quero multiplicar meu patrimônio só com ação. Beleza. Adiciona um pouco de fundo imobiliário na sua carteira, foi comprovado. A média ponderada seria que o seu risco cai, ó. Carteira de ações fundos imobiliários, que é o roxinho, ele cai, você corre menos risco, então não faz sentido. Índice Sharp, Markowitz, curva eficiente, não faz sentido você querer correr mais risco para ter a mesma rentabilidade. Se eu tenho a mesma rentabilidade, cravei a rentabilidade de 10%, você prefere correr o risco de 12 ou de 10? Prefiro correr o risco de 10, eu vou ter a rentabilidade em 10%, faz sentido eu correr mais risco. Então, sejam pessoas curiosas, sejam pessoas estudiosas. Inclusive você aí que não concorda muito com o fundo imobiliário, te convido a participar da live amanhã. Eu vou fazer uma live aí às 19 horas. Se você perder, vai ser vacilo, porque eu vou ensinar tanta coisa lá que eu paguei muito caro para aprender, você vai aprender de graça. A live não vai ficar disponível depois, então se eu fosse você, assistia a live ao vivo, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que você nunca mais caia nessa pegadinha de achar que o fundo imobiliário não tem valorização patrimonial. Ele tem valorização patrimonial, só que ele vende seus imóveis para poder repassar dividendo e aí seu patrimônio cai de novo, porque toda aquela valorização que ele sofreu foi vendido e virou lucro. Logo, não tem mais valor patrimonial.
sensacional. Beleza? Fiquem com Deus, papai do céu abençoe vocês. Até o próximo vídeo, que será excepcional. Não perde a aula de amanhã.